começando, bem-vindos todos. Gente, quem ainda não assistiu as lives da semana passada, vai lá no YouTube. Foram lives incríveis, tanto de segunda quanto de terça. Então vale muito a pena. Segunda-feira eu fiz uma explicação no quadro, bem legal, falando um pouquinho. Oi, Sil, querida! Falando um pouquinho sobre o fluxo de empoderamento, né? Quais são os passos importantes para que a gente encontre nosso poder pessoal, né? De forma coerente, saudável, responsável. Então foi bem legal a live, né? De segunda-feira. E também teve a live de terça-feira, que também foi muito boa, tá, gente? As pessoas estão gostando bastante das lives. Então quem não viu, vai lá assistir. Deixa seu comentário, que eu sempre tô respondendo assim que possível, tá bom? E hoje vamos falar sobre ressignificação. O que é ressignificação? Porque às vezes eu falo tanto essa palavra, né, nas postagens e direto alguém me manda uma mensagem. Dri, mas o que é ressignificar? O que é isso? Oi, Bia, Cunha linda. O que é ressignificação? E eu venho falar hoje dessa que é uma capacidade, gente, poderosíssima. E no meio da live eu vou passar, né, 4 itens, 4 pontos de um percurso que a gente caminha para conseguir ressignificar alguma coisa, tá? Então, antes de eu falar o que é ressignificação, eu vou ler uma frase, né, como sempre. Trago sempre uma frasezinha no início e no final. E depois, no final, gente, vou voltar a colocar dever de casa, viu? Eu não sei, gente, se eu vou conseguir colocar dever de casa todos os dias. Jane, linda! Eu não sei se eu vou conseguir colocar dever de casa todos os dias. Eu fiz aqui, né, uma enquete com vocês, porque lá no início da quarentena, quando eu comecei a fazer as lives, né, eu sempre colocava exercício. Mas já tem um tempo, né, que eu não tava fazendo, e eu fiz uma enquete, todo mundo falou que queria que voltasse. Então, algumas lives eu vou trazer exercício, tá bom? Porque eu acho que é legal, vocês já usam ali da consciência que vocês tomaram, né, durante a live, e segue vida, vai exercitar isso com os exercícios, né? Gente, fica à vontade para fazer os comentários, tá? Para compartilhar, para perguntar. Eu não respondo sempre durante a live para quem tá novo aqui, porque às vezes isso me faz sair um pouco do prumo, mas assim, da sequência, né? Do que eu trago aqui pra vocês. Mas no finalzinho eu sempre tiro uns minutinhos para responder, tá bom? Então fiquem à vontade aí para comentar. Vamos para a frase de hoje, primeira de hoje. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Essa é uma frase de Jung, e essa é uma frase, gente, assim, muito real, muito real. Durante um processo, né, de ressignificação, durante um processo de autoconhecimento, é muito natural as pessoas, ao começarem a experimentar uma nova forma de si, uma nova forma de perceber as coisas, uma nova forma de se sentir na vida, é muito natural as pessoas até estranharem, falar assim, nossa, eu tô até me estranhando, nem parece eu. Porque realmente, né, não é o que a vida é como a gente vê a vida, é como a gente lida, como a gente sente, né? Então isso é muito importante, porque às vezes... A minha mãe... Essa frase é pra mim, é pra você, mãe. Porque muitas vezes a gente vê de forma muito distorcida as coisas. E isso faz parte, né, do nosso adoecimento emocional. Então, por exemplo, se eu tenho uma neurose de que eu não sou bom o suficiente, as pessoas em minha volta podem sempre falar pra mim, mas você é muito inteligente, nossa, mas você é muito criativo, nossa, você é muito bom nisso que você faz. Mas se eu, né, tenho uma verdade, mesmo que essa seja uma falsa verdade sobre mim, aonde eu não me sinto boa o suficiente, diante de qualquer falha, né, ou diante de qualquer circunstância que eu possa, né, confirmar essa falsa verdade, eu confirmo, eu vejo, né, e eu acabo tendo então essa noção distorcida sobre mim. Então, a gente distorce muito as coisas, né? Eu acabei de postar falando um pouquinho sobre 5 características, né, da inteligência emocional. E aí lá eu falo um pouquinho sobre essas 5 características. E aí um dos pontos pessoas com inteligência emocional entendem que nem tudo fala sobre elas. Que as pessoas, na maioria das vezes, só estão vivendo a vida delas. Porque, por exemplo, esse senso, né, de perseguição que muitas vezes a gente pode ter de as pessoas vão me rejeitar, vão me criticar, ou a pessoa tá fazendo isso porque não gosta de mim, ou a pessoa tá fazendo assado porque não gostou do meu trabalho, ou a pessoa vai me abandonar, a pessoa vai me rejeitar. Na maioria das vezes isso é apenas, né, uma distorção da realidade que eu tô fazendo. Eu estou distorcendo a realidade. E aí, às vezes, depois eu vejo, assim, que não tinha nada a ver com aquilo que eu tava pensando, que eu tava percebendo, que eu tava vendo,
né? E que eu simplesmente estava sofrendo e angustiado com uma coisa que nem era real, né? Quantas vezes as pessoas chegam no consultório, por exemplo, super inseguras com relacionamento, né? Estão num relacionamento amoroso, mas estão sentindo que a pessoa vai abandonar, ou que a pessoa tá ali sempre procurando, né, algum motivo para desconfiar da pessoa, querendo encontrar alguma coisa. Isso é uma distorção da autoimagem. Aí procura e não acha nada, né? E isso é uma distorção, muitas vezes, da realidade. Por quê? Porque eu tenho ali uma crença limitante de que as pessoas não são confiáveis, ou porque eu tenho uma crença limitante de que eu não sou boa o suficiente para ser amada, né? Então essas distorções que vêm a partir dessas neuroses, dessas feridas, fazem a gente chegar a uma realidade paralela. E isso é muito impressionante, gente. Muito impressionante como isso se torna real na nossa cabeça, né? Como a gente sofre como aquilo se fosse uma realidade. Uma coisa que ainda nem aconteceu, ou que nem é isso que eu tô percebendo, mas que eu tô jurando de pé junto que é. Tá? Então, a ressignificação, ela já entra nesse ponto. Ela vai ressignificar, gente, a sua realidade, né? Tirando, então, tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é distorcido, tudo aquilo que é abusivo, tudo aquilo que a gente replica, né? Que a gente aprendeu a se ferir, porque é isso que a gente faz, né? Nós somos feridos, depois a gente aprende a se ferir. O ressignificar é exatamente limpar esses padrões para que você esteja então na vida de forma real, né, de forma inteira, conectada, a partir de uma autoimagem saudável, tá? Então, eu coloquei aqui pra gente, né, o primeiro ponto. O que é ressignificar? Afinal, Dri, o que é ressignificar? Ressignificar, então, é a capacidade, né, que a gente desenvolve a partir de um processo de autoconhecimento, né, ou a partir de um processo... E aí, quando eu falo autoconhecimento, gente, não quer dizer que é só terapia, né? Eu, por exemplo, recebi uma mensagem bem legal um dia desses, né, de uma pessoa que tá assistindo muitos meus vídeos e ela falou assim: Dri, o quanto que eu já abri minha cabeça, questionei os meus padrões, o quanto eu já não tô mais no padrão de vitimismo, que eu já tô mais responsável, mais amorosa comigo. Então, assim, com leituras, com um monte de coisa a gente pode iniciar o nosso desenvolvimento, né, gente, de ressignificação. E essa é uma peça fundamental no processo, né, onde a gente tá questionando essa realidade, onde a gente tá questionando esse padrão naturalizado, né, de baixa autoestima, de agressão. Hoje mesmo eu vou postar um vídeo onde o título do vídeo é Questione o seu normal. Porque é muito natural as pessoas às vezes chegarem no consultório naturalizando a autoagressão, naturalizando, diminuindo, né, as violências, seja no trabalho, seja nas relações. Então naturaliza gritar um com o outro, naturaliza se maltratar, se xingar, né? Então, às vezes, muitas vezes, por ter uma referência de que aquilo é normal, a gente acaba vivendo, né, de forma naturalizada, padrões muito destrutivos e distorcendo, de fato, né, o que é saudável e o que é real na vida. Então, a ressignificação é a capacidade de mudar a forma que a gente vê, sente e percebe as coisas, incluindo nós mesmos, incluindo a nossa forma de se ver. Essa, na verdade, é a principal. É o ponto principal de ser ressignificado quando a gente está adoecido. Porque tudo que vem da gente é o que vai replicar, vamos dizer assim. Tudo que eu percebo em mim, eu vou transbordar para o mundo. Então, a forma que eu me vejo vai ter um impacto na forma que eu me relaciono. A forma que eu me vejo vai ter um impacto na forma de que eu trabalho. A forma que eu me vejo vai ter um impacto na forma que eu me trato. Percebe? Então, essa é a principal. O principal ponto terapêutico, né, de ressignificação é a autoimagem, né, como a gente se percebe. E isso naturalmente vai fazendo com que, ao a gente mudar a forma que a gente se percebe, a gente vai então questionando padrões de como a gente vive a nossa profissão, como a gente vive nossos relacionamentos, como a gente se trata e etc. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, fica à vontade, pode perguntar, tá bom? Que eu tiro aqui a dúvida. Eu vou repetir várias vezes durante, tá, a live, assim, o padrão do que é, né, o ressignificar e etc, mas podem ficar à vontade, tá bom? Pra me perguntar. Então, vamos lá. O que acontece, né, gente? Esse é um ponto que eu tenho colocado bastante, né, nas últimas lives e alguns vídeos, porque é um ponto muito importante pra gente entender. Dri, mas como que eu comecei, então, a ter essa autoimagem distorcida? E aí hoje eu vou falar isso, geralmente eu sempre falo em termos de infância, mas não, isso também pode acontecer durante o nosso processo de vida adulta. O que acontece? É natural que, tanto na infância quanto na nossa vida de uma forma geral, a gente passe por situações que causam dor,
ferida, né? Sejam algumas repressões, agressões, abandonos, rejeições, desqualificações, tudo isso nos fere enquanto humanidade, concordam? É natural. Quando a gente é ferido, né? Qual é a nossa tendência quando a gente não tá com uma boa autoestima, quando a gente não tá com uma autonomia emocional? A gente se mistura com essa ferida. Quer dizer o quê? A gente se define a partir dessa ferida. Então, se eu fui abandonado, é porque eu não sou importante, eu não sou bom o suficiente para ser amado. É uma mistura com essa ferida. Se eu sou agredido, é porque eu não sou confiável, né? Ou é porque eu não sou... Eu sou quebrado, né? Eu não sou confiável. Se eu sou, por exemplo, super protegido, talvez, né? O super protegido e que causa uma dor em quem vive, né? A super proteção, porque a gente fica com o sentimento de que a gente é incapaz, de que sempre precisa alguém estar fazendo alguma coisa pela gente, é porque eu sou impotente, né? Eu não posso confiar em mim. Se eu vivo a dor, por exemplo, né? De uma rejeição, né? Eu não posso confiar nas pessoas, os vínculos são perigosos. Então é muito natural a gente começar a definir a nossa autoimagem e as questões da vida, né, a partir das dores. Por que, gente, que a gente faz isso? Porque a gente tá querendo sobreviver no primeiro momento. A gente tá querendo sobreviver, a gente tá querendo encontrar, a partir das coisas que nos doem, né, que nos machucam, como que eu vou me livrar daquilo, como eu vou ficar o mais distante possível daquilo. E aí a gente começa aí todos os padrões de compensação. Então, por exemplo, eu só quero ser agradável, porque eu entendi que se eu for desagradável as pessoas não vão gostar de mim. Ou eu quero dar conta de tudo, quero ser sempre forte e dar conta de tudo, porque eu entendi que ser fraco, de não dar conta é ser fraco e que isso tira o meu valor. Ou eu quero ser, por exemplo, não quero me relacionar, porque eu entendo que as relações são perigosas, são destrutivas, né? E aí eu não quero me relacionar com as pessoas. Então ali eu começo a tomar várias decisões, né? Tanto em relação a como eu devo me comportar, como em relação a como eu vou lidar com as coisas da vida. E muitas decisões, obviamente, distorcidas, porque são decisões que são tomadas a partir da dor. Tá, Adri, mas isso acontece só na infância? Não, isso também acontece na vida adulta. Por exemplo, se eu vou e me relaciono com alguém e aquela pessoa, por exemplo, me trai. Se eu estiver com uma autoimagem fragilizada, se eu tiver uma baixa autoestima, o que eu posso concluir disso? Gente, isso é muito comum. As pessoas têm uma tendência de falar como que eu fui insuficiente. As pessoas têm uma tendência a querer encontrar uma justificativa a partir de si. Mesmo numa coisa que elas não têm controle, porque a gente não tem controle de uma pessoa trair a gente, por exemplo. Isso não é uma coisa que fala sobre a gente, isso fala sobre o outro. Mas qual é a tendência, principalmente se eu tô fragilizada emocionalmente, tenho uma baixa autoestima, né? Não tenho bem uma fronteira vital bem definida, ou seja, me misturo muito com as pessoas, sou codependente, ou seja, o outro define o meu valor, o outro define a minha importância. O que eu vou fazer com uma traição? Eu não sou bonita, eu não sou interessante, por mais que eu fique com raiva do outro, é muito natural, gente, muito natural as pessoas trazerem pra si. Ou, inclusive, generalizar, né? Falar assim, tá vendo? As pessoas não são confiáveis. As mulheres pensam, os homens não são confiáveis, os homens pensam, as mulheres não são confiáveis. A partir de uma circunstância, isso é muito perigoso. Porque se a gente for ficar definindo a nossa vida a partir das nossas frustrações, feridas e dores, a gente nunca vai conseguir viver o saudável, o leve, o construtivo, o positivo, porque a gente sempre vai estar focado nessas coisas. Então é um ponto que eu sempre trago, né? Pior do que o outro faz com a gente é como a gente vive essa dor que é gerada. Ou seja, qual o poder que a gente dá pra essa dor. Seja uma dor infantil, né? Que aí naquele momento, de fato, a gente era vítima daquela situação, não tinha como a gente se proteger daquela circunstância. Seja na nossa dor já de adulto, né? Ou seja, eu preciso, por exemplo, se eu vivo ali uma relação abusiva com o chefe, né? Que isso acontece muito. Então é um chefe que me agride, que me critica, que me desqualifica, né? Que, enfim, faz aquele monte de coisa comigo. E eu, né, se estou fragilizado com uma baixa autoestima, absorvo muito daquilo ali. Por mais que eu fique com raiva do meu chefe, eu absorvo muito daquilo ali. E aí vou para um próximo emprego inseguro, né? Me sentindo burro, como aquele chefe colocava, me sentindo incapaz, como aquele chefe colocava. Então percebe como que é muito pior essa pessoa, além da dor que ela te gerou, como você lida com essa dor pode fazer com que aquela dor crie uma potência na sua vida gigante.
distorça a sua autoimagem e a forma que você vai viver. Uma pessoa que te trai e que tem o poder de, então, definir e decidir que você nunca mais vai ter uma relação leve e confiável é muito poder diante de uma ferida. Mas é isso que a gente faz, a gente se identifica com as feridas, a gente se define a partir das feridas, a gente toma decisões, né, e define nossa autoimagem a partir dessas feridas. E isso é muito perigoso. E isso é parte importantíssima da gente começar a conseguir um processo de ressignificação, é ter essa consciência. Eu me defini e me significo e me misturo, me identifico com essas feridas que eu vivi na vida. E preciso começar a tirar o poder delas. E preciso começar a tirar, eu preciso começar a questionar o poder que elas têm hoje na minha vida, para que eu possa, então, ter liberdade de viver coisas boas, saudáveis e construtivas, tá? Então, essa identificação com a ferida fala que eu sou o que eu sofri, né? Então, eu sou o que eu sofri, eu mereço, de alguma forma, isso que eu sofri. Infelizmente, a gente faz muito, a gente absorve isso, muitas vezes de uma forma inconsciente, né, gente? Mas muito comum. É uma das primeiras coisas que a gente identifica nos processos terapêuticos, né? É que a gente se identifica com essas dores, né? E esse é um passo muito importante da gente entender. Eu não sou a minha dor. Uma coisa é a dor que eu vivi, outra coisa é quem sou eu. Entende? Então, o fato de alguém ter me rejeitado não quer dizer que eu não sou bom o suficiente. Isso pode falar do outro, ou pode falar de uma falha minha que eu posso questionar e resolver, né? Mas dar esse poder para essa ferida é muito perigoso e muito destrutivo, tá? Então, isso acontece tanto na infância quanto na vida adulta, em situações doloridas, traumáticas, né? A gente precisa tirar o poder. Oh, meu Deus! Isso! Gente, são meus gatos, seus sem vergonhas, que derrubaram a cesta de fruta. Tudo bem, acontece. Voltando pra live. Então, a gente vai precisar, e isso é uma parte fundamental, tá, gente? Depois aqui, quando eu estiver falando sobre os 4 passos importantes, vocês vão ver como esse é um passo fundamental. Vocês estão rindo aí de mim, né? Até agora meu coração tá acelerado, gente. Meu Deus do céu. Qualquer dia eu vou estar fazendo essa live, vocês vão parar no chão. Vocês se preparam, que esses gatos... Eu sento aqui pra fazer a live, gente, eles começam uma gritaria, uma brigaiada, não corre pra lá e pra cá. Se um dia vocês caírem no chão, já sabem. Então, voltando, né? Essa é uma parte fundamental para que a gente consiga, né, perceber as coisas da vida e se perceber de forma diferente. É entender, eu não sou minha dor. A dor faz parte da vida, né? A dor faz parte dos vínculos, a dor faz parte das circunstâncias. O que eu vou fazer com isso agora? Aí preciso trabalhar um pouquinho da minha autoimagem, da minha autoestima, para conseguir me diferenciar desse processo de dor. Olha aqui, gente, a meliante. Essa daqui é a meliante que derrubou, entendeu? A cesta de fruta. Fala com o povo, desculpa, meu povo, atrapalhei vocês. A cara de tédio. Vai, filha. Então, esse é um ponto fundamental. Vamos lá, então, o que acontece? Então, eu sou ferido e acabo replicando essa ferida. Então, eu fui abandonado e aí muitas vezes as pessoas vão tomar consciência de eu me abandono. Eu fui extremamente criticado, eu me critico, né? E aí a gente vai percebendo como que a gente reproduz os processos de dor, né? É uma frase que eu sempre falo, né? Assim, antes de você exigir algo do outro, veja se você já se oferece isso. Então, às vezes eu quero tanto o respeito do outro, mas quando eu vou realmente, profundamente questionar se eu me respeito, eu vejo que não. Que eu sou primeiro a ultrapassar os meus limites, que eu sou primeiro a diante de uma falha, me condenar, me destruir, né? Que eu sou primeiro a não confiar em mim, a diminuir o meu valor, percebe? Então é muito importante a gente entender que se a gente não questiona essas feridas, se a gente não toma consciência, não se empodera da nossa história de vida como um todo, infância, vida adulta, se a gente não vai lá lidar com essas coisas que provavelmente ficaram em aberto, não ficaram curadas, resolvidas. Entenda que é como se fosse, gente, a gente chama de gestalt aberta. É como se fosse um pote de energia contida. Então aquela ferida gerou ali uma dor que não ficou resolvida, ficou ali contida. Diante de outras vivências na minha vida, aquela dor, né, aquela energia ali influencia na minha percepção.
sem eu tomar consciência, obviamente. Então, vamos dizer que eu fui lá abandonada pelo meu pai, né? Fui abandonada pelo meu pai, etc. E aí eu tô vivendo uma relação ali, né? Um relacionamento ali de namoro. Tô começando a namorar com alguém. E diante de uma briga, aquela pessoa, por exemplo, fala, eu quero ir pra casa. Naquele momento eu posso sentir uma dor, aquela dor. Não a dor de uma briga com o namorado que tá indo embora, e sim a dor de ser abandonada. Eu trago imediatamente aquela dor pra essa situação. E aí me reforça de que eu não sou boa, me reforça de que as pessoas não são confiáveis. Tudo isso se instaura de novo na minha vida, percebe? As dores mal resolvidas ficam consumindo a nossa vida, literalmente consumindo a nossa vida. E precisam, então, serem entendidas, compreendidas para que a gente possa ressignificar a nossa forma de estar na vida. Não estar na vida só na defensiva, o tempo todo vendo perigo, risco, né? E sim estar na vida de uma forma saudável, né? É óbvio, gente, que estar saudável é o quê? Entender a amplitude de como as coisas funcionam. Vão ter pessoas que são abandonadoras e vão ter pessoas que não. E qual é a minha responsabilidade na vida? Escolher as que não são. E para isso eu preciso ter consciência, né? Qual é a tendência quando eu não tenho consciência disso? Buscar a pessoa que é. Por quê? Porque ela se encaixa com a minha autoimagem. Lá, quando eu fui abandonada, qual é a minha fantasia de identificação com essa ferida? Eu não sou boa o suficiente. Então eu vou lá e reproduzo isso, e repito isso na vida. Busco de novo uma pessoa que é o que encaixa comigo. Vou buscar uma pessoa que não me valoriza tanto porque é o que eu mereço. E aí eu encaixo de novo e reproduzo aquela ferida de novo. Entende? Então a saúde está na gente se empoderar da nossa vida, da gente tomar consciência, né? Estar presente historicamente no que a gente viveu, pra gente conseguir ressignificar isso. É verdade, Aline, nós somos complexos. Mas assim, depois que você vai, na verdade, entendendo como que funciona um processo de desenvolvimento, que inclusive, gente, tem uma live em que eu fiz ali assim, foi uma aula prática, sabe? Poderosíssima. Quem não assistiu, vai lá. Onde eu coloquei todo o processo de desenvolvimento que a gente passa, né? Até a gente chegar nesse eu adaptado. Que é esse eu que ainda fica ali replicando, né? Essas dores, essa identificação com a ferida. E como que a gente tem que fazer pra voltar pro eu autêntico, tá? Então vão lá assistir, que é muito legal. E é isso, desenvolvimento, gente, é uma busca eterna. Eu acho que assim, uma coisa que eu penso é que se a gente tá num nível de sofrimento grave, a gente tem que buscar ajuda para que a gente possa continuar o nosso processo dentro de uma saúde, dentro de um âmbito de saúde, ok. Entende? Porque sim, realmente, a gente sempre vai estar se desenvolvendo na vida. Isso é um processo. A gente sempre vai estar em processo. E quando a gente descobre a forma saudável de viver esses processos, isso não é mais tão desafiador. A gente já não tem mais tanto medo de ver a nossa humanidade, de ver as nossas falhas, de ver nossas dificuldades. A gente já trata aquilo com mais acolhimento, aconchego, porque já tem uma boa autoestima e os processos continuam. Então a gente precisa pelo menos encontrar esse lugar de saúde para continuar crescendo na vida. Porque senão a gente, na verdade, não tá crescendo. A gente tá ali, vamos dizer assim, num ciclo repetitivo, como se a gente estivesse deslizando na vida, chegando às mesmas conclusões, né? E isso é péssimo, a gente tá preso ali num circuito que nos gera dor, né? Então, entender que a gente replica, tá, gente? Essas dores um dia vividas e que a gente se identifica, a gente fica reproduzindo, se agredindo, né? Repetindo circunstâncias, situações a partir dessas falsas verdades, tá? Então, então, em que ponto, né, é o poder do ressignificar? O poder do ressignificar é eu, então, me libertar, eu me diferenciar dessa ferida. Eu conseguir, então, desenvolver uma habilidade interna, que eu já vou falar como é que esse processo acontece, tá bom? Mas eu conseguir, então, fazer essa diferenciação para que eu esteja livre daquelas dores. Não que aquilo, gente, quando eu vá lembrar, não vá doer. Claro que vai continuar doendo, né? As coisas que foram traumáticas vão continuar doendo, mas já não vão ter poder de decisão na minha vida. Eu já vou ter de volta me empoderado, né, de mim, da minha autoimagem saudável, da minha forma de estar na vida saudável, e aquilo não vai ter mais poder de decisão, de influência na minha vida, tá bom? A dor é natural que a gente continue sentindo dor com os processos, né, que foram desqualificativos, tá? Que bom, Patrícia, que você tá gostando. Aí, então, essa frase é muito importante, tá, gente? Eu não sou a minha ferida.
né? Eu não sou, a minha ferida não me define. A minha ferida é uma circunstância, né? Que a gente precisa lidar com ela para que a gente consiga, então, digerir as emoções que estão ali dentro, que provavelmente tem medo, tem raiva, tem tristeza. A gente precisa digerir para que ela se torne, então, uma cicatriz, né? E não mais uma ferida aberta. Então, assim eu consigo ressignificar minha autoimagem. Então, 2 processos vão acontecer na ressignificação. Primeiro processo, eu vou desconstruir a minha autoimagem distorcida e depois vou reconstruir. Dri, como é que isso acontece? Isso acontece do tipo, primeiro eu desconstruo tudo e depois eu reconstruo tudo? Não, não. Porque a gente, vamos dizer assim, a gente precisa de um software aqui dentro da gente, vamos colocar como um computador, a gente precisa de um software para funcionar. Não existe a gente vai se esvaziar de tudo na vida para depois construir. Não. A cada vez, gente, que eu desconstruo algo, naturalmente eu construo outro. Então, se, por exemplo, lá no meu processo terapêutico, eu desconstruo de que eu não tenho valor. Eu entendia que eu não tenho valor. E aí eu desconstruo isso. Não, não é que eu não tenho valor. É que aquela pessoa tal, é que essa circunstância tal, é que nananã, e eu sinto isso em relação a isso. Na hora que eu desconstruo, imediatamente eu então eu tenho valor. Eu chego a uma outra conclusão. Então, é como se fosse assim, ó, várias viagens que a gente vai e vem. A gente desconstrói uma coisinha aqui, constrói uma outra coisa, desconstrói, constrói. Algumas coisas são mais fáceis da gente tomar consciência e desconstruir. Outras coisas são mais difíceis, porque são mais doloridas, são mais ameaçadoras da gente tomar consciência. A gente tem mais medo de entrar em contato de novo. A gente passou a vida inteira fugindo daquilo ali. Não vai ser assim, num passe de mágica, que a gente vai querer topar, entrar em contato com aquilo ali de novo. Então, algumas coisas vão ser processos. Por exemplo, um abuso, né? Um abuso sexual, uma coisa que geralmente acontece, o processo daquilo ali acontece mais pra frente na terapia, né? Então, tem algumas vivências mais dolorosas que tem seu tempo. Gente, e aí eu falo assim, ó, a nossa mente, quando a gente cria disposição pra resolver e pra se encontrar e pra ressignificar a nossa vida, né? É impressionante como que a nossa mente, ela é poderosa, a gente tem que confiar nela. Tem hora pra tudo. A gente não vai trazer pra consciência algo que a gente ainda não consegue lidar. Entende? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu fiquei tanto tempo fugindo dessa consciência, ela é tão importante, por que eu não vi isso antes? E até entrando num processo de culpabilização, sabe? De perseguição, é uma coisa que eu falo, porque você não dava conta de lidar com isso naquele momento. E tudo bem, tudo bem. A gente não precisa dar conta de lidar com tudo de uma vez. Não é assim que acontece. O processo, né, gente, de construção de saúde, de desenvolver uma autoimagem saudável, é um processo, como eu sempre coloco aqui pra vocês, tá? É um processo, não é algo que alguém te dá, isso é mentira. Entenda que quando eu falo é processo, é o quê? É ativo. É ativo, você tem que estar envolvido com você. Ninguém pode te dar autoestima, ninguém pode te dar ressignificação, né? Isso é um processo interno. E por isso muito poderoso, porque isso te gera autonomia emocional. Se fosse alguém que estivesse te dando, você ia virar codependente dessa pessoa, né? E isso não rola, né? Então, muito importante entender que há uma desconstrução para então reconstruir. Esse é um processo, esses 2 processos são processos que acontecem ali continuamente dentro de um processo de autoconhecimento, tá bom? Então vamos lá. Como isso acontece? Vamos para os 4 pontinhos que eu falei para vocês que eu trouxe. Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. Sim, Sil, cada um no seu tempo. É uma coisa muito importante, sabe? A gente tá envolvido com a gente. Entender que nós temos o nosso processo, ter orgulho do nosso processo, sabe? Se a gente fica muito se comparando, se a gente fica muito olhando pro outro, olhando pro lado, a gente não consegue, né, aproveitar o nosso processo, a nossa caminhada. A grande responsabilidade na vida somos nós mesmos. Né? É óbvio que a gente tem filho, é responsável, a gente é responsável por algumas outras coisas. Mas se eu não sou responsável por mim, provavelmente eu não vou desempenhar bem esses outros papéis, né? Sempre quando uma mãe vai pra terapia e eu tô fazendo explicações sobre processos infantis, etc. Aí eu logo pego a mãe assim, pensando, ou assim, pai e mãe, né? Ou assim, eu fiz isso com meu filho. E agora eu fiz isso. O processo já começa a ser pro filho, sabe? É muito engraçado. E eu costumo falar assim, gente, você quer ser um bom pai e uma boa mãe? Então seja uma boa pessoa pra você. Não tem coisa que vai mais te tornar, então, uma pessoa de referência saudável do que você ser saudável com você.
Não adianta a gente tentar ser saudável com outros se a gente não é com a gente mesmo. Então, busque essa solução interna, busque se relacionar bem com você, busque viver as suas emoções de forma saudável. Imediatamente você está sendo uma referência, você está ensinando pro filho, né, pro outro, de que como lidar com isso de forma amorosa, construtiva e saudável, né? Esse é um ponto que sempre acontece. Vamos lá. 4 pontinhos desse processo de ressignificação. Número 1, tá? Quem quiser anotar aí, anota. Número 1, reconhecer as dores e as feridas. Esse é um ponto muito importante. É fácil, gente? Não é. É dolorido? É dolorido. Tem como a gente pular essa etapa? Não tem. Não tem. Como que eu vou pular essa etapa se eu entendo agora que, na verdade, grande parte das minhas disfunções emocionais, de ação, né? Pode ser uma compulsão, pode ser uma distorção de autoimagem, pode ser uma ansiedade, pode ser vínculos destrutivos. Essas desqualificações, destruições que eu fico replicando na vida, vêm dessas dores. Não tem como pular. Não tem desvio pra isso. A gente vai ter que entrar em contato com essas dores. Ah, Adri, mas entrar em contato como? Com segurança, com acolhimento. Tudo isso tem que acontecer dentro da terapia. Você tem que confiar no seu processo, você tem que se sentir seguro. Isso tem que acontecer dentro de um tempo seu. E aí eu vou ter que entrar em contato com essas dores pra eu entender essas dores, pra eu conseguir digerir naquele momento que eu não pude digerir. Então, o primeiro contato é com as dores e feridas. O que acontece muitas vezes nesse momento, gente? Culpa. Culpa, 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 culpa. Culpa, porque a gente entende que olhar a humanidade de um pai e uma mãe é imediatamente deixar de amá-lo. E não é. Ou imediatamente tá desrespeitando. Muitas pessoas entendem que o respeito está na submissão. Eu só respeito o outro se eu estiver submetido. Ou eu só amo se eu glorificar essa pessoa e colocar ela em cima de um pedestal. Gente, ninguém é perfeito. Todo pai e toda mãe vão ter suas questões. Vão ter sua humanidade, né? É claro que muitas pessoas não sentem culpa porque, na verdade, sentem muita raiva, né? Então, tem gente que já tem uma facilidade maior de entrar em contato com a raiva e com esse contato, né? Então, quando eu falo em relação a esse momento ali de pai, família, etc., pode gerar muita culpa. Mas também, né, pode gerar outras coisas, como, por exemplo, vitimização. Então, se eu vou falar lá, por exemplo, da vivência com um cara que me traiu, eu posso entrar num processo de vitimização, né? Ou seja, às vezes não perceber como eu participei daquilo ali, me sentir vítima da vida. Acontecem muitas coisas dentro desse processo de contato com a dor. É natural, faz parte, né? Isso já é parte de um processo de autoconhecimento. Então, o primeiro momento é conhecer as suas dores e feridas. Segundo momento, gente, acolher as emoções. Acolher, eu sinto raiva, tá bom, sentir raiva, como eu já falei aqui diversas vezes pra vocês, raiva não é uma emoção ruim. Raiva é uma emoção importante. Raiva fala sobre limite, fala sobre algo que foi injusto comigo, fala sobre algo que foi agressivo, que me maltratou, né? Imagina se eu não sinto raiva. Aí tem alguém ali me lascando a vida e eu tô lá, tá tudo bem, eu sou zen, não posso sentir raiva, eu tenho que ser uma boa pessoa, boas pessoas não sentem raiva. Sim, boas pessoas sentem raiva, boas pessoas estão comprometidas consigo e se sentem à vontade de se proteger, né? De olhar para situações que foram ruins, destrutivas e injustas com elas e poder sentir a raiva. Raiva quer dizer agredir, violentar? Não, não quer dizer. Né? Raiva quer dizer você ter consciência de que aquilo não foi bom pra você, ter consciência de que você não quer mais aquilo na sua vida, ter consciência de que aquilo foi injusto com você e que te gerou uma dor. Vai ter medo, vai ter tristeza, tudo isso é normal. Eu preciso fazer o quê então, gente? Acolher as minhas emoções. Por quê? Muitas vezes elas são reprimidas. Então, quando eu pego, por exemplo, homens no processo, né, terapêutico, é muito comum eles terem muita dificuldade em entrar em contato com a tristeza, com o medo. Muito comum. Por quê? Porque não podem. E muitas mulheres têm dificuldade de entrar em contato com a raiva. Por quê? Porque também não pode. Então eu tô falando aqui de uma forma geral, né, gente? Mas não é assim que acontece. Tem muita mulher que tem dificuldade de tristeza e medo também. Tem muito homem que tem dificuldade com a raiva. Isso é diverso. Só tô colocando aqui questões culturais. Então, culturalmente, a gente tem essas repressões. Então, o segundo passo é... O que eu sinto, eu posso acolher. Pra quê, gente? Pra eu digerir aquilo ali e aquilo ali parar de ter um impacto e contaminar a minha vida. Então, eu preciso acolher essas emoções, né? E começar, então, a trazer uma certa justiça pra mim. Começar, então, a ter um senso mais real do que aconteceu. Digerir aquilo ali, começar a me diferenciar daquela ferida. Então, é um processo que a gente começa essa diferenciação. Ok, terceiro ponto.
eu vou começar a desenvolver um vínculo comigo saudável. Porque dentro desse processo eu vou tomando consciência de que, como que isso impacta hoje minha vida? Impacta as minhas escolhas, impacta como eu lido comigo mesmo, como eu me percebo, né? Então, geralmente, eu tô ali replicando e reproduzindo aquelas coisas que me feriram. Tô me desqualificando, tô me perseguindo, tô me abandonando, tô me colocando em contato, né, com pessoas e situações e relações que continuam me agredindo. Então, esse terceiro momento, né, gente, é o início da gente desenvolver um vínculo íntimo mais saudável. Paloma, acolher é perdoar? Você fala as emoções? Não necessariamente. Cada um tem o seu processo de perdão. E esse é um ponto, assim, que eu fico muito cuidadosa, inclusive. Porque a gente tem uma certa exigência social de perdoar. E eu acho que, assim, o perdão, gente, ele tem que acontecer num momento adequado. Porque, veja, quando eu entro em contato, por exemplo, com a raiva de ter sido desqualificado, por que isso é importante naquele momento? Porque, às vezes, essa raiva é o que vai me ajudar eu não vou mais ser desqualificado e a romper com vínculos destrutivos. É o que vai me ajudar, por exemplo, a começar a ser mais focado, a colocar mais energia na minha vida, a falar, não, eu dou conta sim, querer me descobrir. Naquele primeiro momento, a raiva pode ser importante nesse processo, entende? Vai ter um momento de perdoar. Acho que quanto mais saudável a gente estiver com a gente, menos essas coisas têm mais poder na nossa vida. Assim, são coisas que a gente pode olhar e sentir em alguns momentos dor, mas aquilo cada vez vai ter menos impacto na nossa vida. Então vai chegar um momento natural da gente se perdoar, né? Inclusive da gente se perdoar. Isso faz parte do processo, né? Vai ter um momento pra gente se perdoar também, de ter replicado essas coisas, de ter permanecido nesses padrões, né? A gente também vai ter um momento pra se perdoar, né? Então o perdão faz parte do processo, mas ele não tem um momento exato pra acontecer, né? E aí eu acho que o psicólogo precisa respeitar muito o momento de cada um, né? Pra não virar aí outra repressão. Tem que perdoar, não pode sentir. Então cada um vai ter o seu momento nesse processo, né? Então, esse terceiro momento que eu tava falando pra vocês é o desenvolvimento de uma nova relação consigo mesmo, tá, gente? Então, o desenvolvimento de uma relação agora mais saudável, amorosa, construtiva, responsável. Então, eu começo, e é muito legal, porque isso, inclusive, é uma fase da terapia que a gente chama do apaixonar-se. A gente começa a se apaixonar pela gente começa a descobrir novas formas de se perceber, de se tratar. Então, quando a gente descobre que, caramba, eu mereço me tratar com amorosidade, com afetividade, com acolhimento, é muito bom, sabe? Isso traz um sentimento tão gostoso de confiança, sabe? Então, agora eu tô na vida, e eu tô na vida comigo mesma, presente comigo mesma, eu posso confiar. Grande parte, gente, do processo, por exemplo, de ansiedade, que é uma coisa que tá muito comum hoje, é a insegurança consigo mesma. É o fato de eu não me sentir seguro comigo. Então, os processos da vida ficam muito mais ameaçadores pra mim. Então, é muito gostoso esse momento, né, do apaixonar. Você começa a descobrir uma nova forma de me relacionar comigo. Aonde eu posso ser amoroso e descobrir muito poder pessoal, né? E aí, isso é um ponto que eu já trouxe pra vocês algumas vezes e que eu acho muito importante repetir. Gente, responsabilidade não é autoperseguição. Responsabilidade não é se agredir diante de uma falha. Não. Isso não vai te ajudar a construir. Isso, na verdade, vai te destruir. A gente pode ser, né, responsável, consciente e ser compreensivo, motivador, sabe? Não ficar ali num processo de desqualificação, porque isso, na verdade, só tira a nossa energia. Só faz a gente voltar pra um processo, um vínculo destrutivo com a gente. Adri, então isso quer dizer que a gente tem que ficar com autopiedade, passando a mãozinha na nossa cabeça e não se responsabilizando? Não. Existe sim dentro da responsabilidade esses dois aspectos. A gente pode ser consciente, a gente pode se responsabilizar por aquele aspecto que a gente viveu ali, né? Ao mesmo tempo que a gente vive isso de forma com compaixão, com compreensão, com incentivo, com amor próprio. Exatamente, Patrícia, com amor próprio, né? Inclusive, esse é o 4º ponto. Ao começar a viver uma relação mais amorosa comigo, a descobrir um vínculo mais saudável comigo, eu começo a, então, desenvolver a minha responsabilidade na vida. Eu começo a me colocar mais presente nas minhas vivências. Então, se antes eu ficava me vitimizando, se antes eu ficava me justificando, se antes eu ficava presa a padrões destrutivos e não conseguia ver como eu participava daquilo,
hoje eu me coloco presente e poderoso. Eu retorno a ser o centro da minha vida. Tudo que acontece comigo tem a ver comigo, né? Ou seja, né? Se isso daqui não tá sendo bom pra mim, eu tenho uma responsabilidade de me afastar disso. De colocar um limite, de denunciar, né? Se eu tô tendo uma atitude destrutiva comigo, eu tenho a responsabilidade, então, de mudar essa atitude, de buscar ajuda, de fazer alguma coisa que possa me ajudar nesse processo de mudança. Então, a responsabilidade é um ponto fundamental dessa ressignificação. E aí a gente começa realmente a viver coisas novas e diferentes. E aí quando entra aquele ponto que eu falei pra vocês lá no início da live, começa um processo de estranhamento. Então, às vezes, pessoas, né, que eram muito agitadas, muito ansiosas, começam a ter momentos de vivência de leveza, de paz no interior. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Nossa, mas eu tô me estranhando, nem parece eu. Ou pessoas que antes tinham dificuldade de expressar, começam a expressar, né, o que percebem, o que sentem. Eu acho que eu até falei desse caso há pouco tempo, né, de uma cliente que sempre foi muito competente, mas sempre teve muito medo de expressar os seus limites, né, dentro do trabalho, e ela estava extremamente sobrecarregada já. E aí, no momento em que ela foi lá, fez uma reunião com a chefe, colocou os seus limites, mostrou que ela não estava gostando, que ela estava se sentindo injustiçada, que aquilo estava sendo muito pesado para ela, etc., ela sentiu um alívio, e ela sentiu ela teve esse contato com a apaixonar-se, que é, caramba, eu posso me proteger, eu posso estar ativamente buscando circunstâncias e situações mais saudáveis pra mim. E aí isso vai ressignificando a nossa autoimagem, né, gente? Então esse é todo um processo de ressignificação, até a gente conseguir se perceber de forma diferente. Então, se antes eu via uma falha como uma grande punição, com uma grande desqualificação, uma grande crítica, como eu era péssimo, hoje eu posso lidar com uma falha de tudo bem, isso daqui é novo pra mim, eu preciso aprender, o que eu posso aprender com isso daqui? Ou, é verdade, isso daqui eu fui destrutivo, vou lá, peço desculpa, né, e me comprometo a mudar isso, o que isso tem a ver comigo, por que eu agi dessa forma, por que eu fui destrutivo? Ou seja, a gente começa a ter um processo mais saudável, né, de acolhimento e solução e desenvolvimento e amadurecimento dentro dos processos de falha, né, e assim como todos os outros processos, a gente também começa a reconhecer mais, né, as nossas potências, porque aqui no eu, né, adaptado, no eu que se reconhece com as suas feridas, né, essa pessoa que provavelmente não usufrui das suas potências, mesmo que elas já existem. Lembra que eu falei? Não adianta as pessoas falarem pra você que você é inteligente, que você é ótimo, etc, se você não se percebe dessa forma, né? Então aqui também a gente começa não só a lidar melhor, de forma mais saudável com as falhas, como a gente começa também a usufruir mais das nossas potências, como a gente começa a usufruir mais das nossas capacidades, né? Daquilo que a gente já tem de maravilhoso na vida, que já estão ali, né? Que ainda não precisam ser processados, já estão ali. Então, a ressignificação, gente, é um presente que a gente dá na vida. É uma habilidade de inteligência emocional, aprender a ressignificar as coisas, né? É muito poderoso, porque faz com que a gente tenha mais resiliência diante de situações difíceis e que a gente usufrua mais das situações construtivas da vida, tá? Então, é uma forma, né, gente, da gente encontrar, né, na nossa identidade, se encontrar na nossa identidade de forma amorosa e comprometida, né? Porque um faz parte do outro. E o que eu sempre falo aqui pra vocês, gente, confiem no afeto. O afeto leva a gente muito mais longe do que a agressão. Com certeza, não tenha medo de ser amoroso com você e achar que isso vai fazer você se paralisar, se destruir, de jeito nenhum. O afeto é muito poderoso. Quanto mais a gente se ama, mais a gente se sente merecedor de coisas boas, mais a gente age de forma construtiva na vida, mais a gente se compromete com a gente, mais a gente quer se desenvolver e amadurecer. Isso é o amor. É isso que leva o amor, né? A gente não se ama e fica aqui, então tudo bem as pessoas me maltratarem, tudo bem eu ter uma vida ruim, tudo bem. Não, isso não é amor. Então, não tenha medo de viver o amor. O amor pessoal é muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso. Tá bem? Então, antes de eu ler um pouquinho os comentários de vocês, vamos para a última frase e o exercício de hoje, tá bom? Então, a segunda frase tem tudo a ver com tudo isso que a gente estava falando hoje, que é: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. Essa é uma frase de Maslow. Então, se você tem uma tendência a distorcer, por exemplo, suas relações amorosas, veja o que isso tem a ver com você. O que você precisa mudar na sua autopercepção para você se sentir merecedor de uma relação legal.
né? E assim em várias outras situações e circunstâncias da vida, tá bom? Então, gente, é óbvio, né, que eu vou passar aqui um exercício simples, mais simples, né? Quem tiver em processo terapêutico, inclusive, pode exercitar isso talvez de forma mais profunda. Mas o exercício que eu queria passar hoje é simples. Eu quero que vocês identifiquem o que hoje na vida de vocês... Quer que eu repita a frase antes? Deixa eu repetir a frase antes, então. O que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma, tá? Então, o que é necessário para que a gente mude é que a gente mude a consciência que nós temos de nós mesmos, tá bom? Então, qual é o exercício? Gente, vamos pro exercício. O exercício é, eu quero que vocês escrevam as frases sim no Instagram, tá, gente? Tem várias frases lá no Instagram, né? Eu não sei se essa especificamente tá lá, mas em algum momento vai chegar dela tá lá. Tem muitas frases que eu gosto e posto lá pra gente refletir. Então, qual é o exercício? Eu quero que vocês escrevam uma relação, né, uma listinha ali, né, de pelo menos 5 pontos que vocês percebem, né, que andam deixando vocês infelizes, que tá sendo destrutivo, que não tá sendo legal pra você, né? Então, 5 pontos da sua vida que você percebe que há espaço para melhorar, tá? Ao perceber esses 5 pontos, eu quero que vocês busquem, então, ressignificar a autoimagem de vocês diante disso. Como assim, Dri? Por exemplo, a minha vida profissional não tá boa, né? A minha vida profissional tá ruim, eu não tô tendo uma vida profissional que eu tô gostando, etc. O que vocês podem colocar enquanto uma fala para vocês mesmos que lhe ajude, que lhe motive, que lhe traga um sentimento construtivo, saudável, empoderador, né? Por exemplo, eu mereço, eu confio em mim, eu sou capaz de construir um lugar melhor pra mim, né? E aí vocês podem colocar de forma prática, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar? Eu preciso então buscar, eu não tô indo buscar novos, eu preciso fazer aquele curso, eu preciso me especializar nisso, eu preciso fazer o quê? Então é uma forma da gente encontrar a partir da nossa autoimagem, da nossa relação com nós mesmos. Então palavras como eu mereço, palavra como eu me compreendo e me acolho, né? Essas são palavras muito legais. Eu me responsabilizo, né? Essas são palavras legais que ajudam a gente em desenvolver uma nova forma de se relacionar com a gente e começar a ter ações mais coerentes, né? Com essas soluções, com a busca dessas soluções. Não dá, né, gente, pra eu passar um exercício muito complexo e profundo, né, porque senão talvez não teria utilidade. Então eu acho que esse é um exercício bem legal pra vocês começarem, né, a exercitar. Quais são as frases ali, mantras e frases que podem me ajudar a encontrar soluções de uma forma amorosa, né, de uma forma responsável, comprometido comigo, tá bem? E claro, se tiverem a oportunidade, né, busquem, né, ajuda, suporte nesse processo para entrar em contato com essas feridas, para poder ressignificar a forma que você se vê, a sua autoimagem, que isso com certeza pode ajudar você a mudar a sua vida, né? E aí eu falo você porque é você mesmo, né? O outro vai estar ali sendo um guia, um suporte, né? E não uma pessoa que vai fazer isso por você. Tá bom, gente? Gostaram da live? Deixa eu ver quanto tempo deu. Ai, foi ótimo, 50 minutos. Gostaram da live? Espero que sim. Deixa eu ir lendo aqui um pouquinho do que vocês comentaram, se teve alguma dúvida. Karina, que bom ter você aqui. Sil, querida, que bom que você gostou. É verdade, é um movimento e só traz ganhos. A gente precisa começar os nossos movimentos, né? Tem aquela frase assim que eu gosto muito, que é: se você quer resultados diferentes, tenha comportamentos diferentes. A gente não vai alcançar coisas diferentes tendo os mesmos comportamentos. E a gente tem que confiar de que a gente tem muito poder na nossa vida. Então, ai, Dri, mas isso daqui não tem nada a ver comigo. Às vezes a gente se engana muito com isso, né? Isso daqui não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. São os outros que fazem isso, é o mundo. Não tem mais ninguém que presta. Fique atento. Desconfie de que você participa disso de alguma forma, né? E busque ações internas, né, pensamentos e sentimentos internos diferentes, e isso vai então transbordar em ações diferentes externas também, né? A Lilian falou: estou nesse processo. Que bom, Lilian, que coisa boa. Quando começamos a viver melhor conosco, também tornamos mais seletivos em nossas relações, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente tá bem, morando bem, a gente não abre a porta da nossa casa pra qualquer um, né?
Tirar da vida gente que nos faz mal. Com certeza, isso é um aspecto assim, ó. E isso é responsabilidade nossa, né, gente? Um aspecto fundamental para que a gente desenvolva saúde. É difícil a gente querer desenvolver saúde sendo desqualificado, né? Aí vamos dizer assim, ela tá fazendo ali um cabo de guerra. Acolher é perdoar, já respondi, né? Lembrar também que a dor do outro é igual. Só estar apenas do outro lado do muro e nós não vemos. É verdade, a gente precisa ter empatia, né? Isso é um processo muito natural, sabe, Ronaldo? Quando a gente começa a entender as nossas dores, quando a gente começa a ter uma atitude acolhedora e amorosa com as nossas dores, é impressionante como imediatamente a gente começa a ser mais empático e amoroso com o outro também, né? Tomei consciência, me assustei com o que não enxergava. Ai, Fabi, que bom, esse é um primeiro passo, é natural levar um sustinho no início, né? Mas se você usa dessa consciência pra romper com esse padrão, isso é muito poderoso, né? Cada um no seu tempo, exatamente. Se cada um tem o seu tempo de processo. Que bom, Sil, que você gostou das explicações. Ah, a Patrícia trouxe aqui, ó, de Rogers. Não é a situação que traz o sofrimento, mas o sentido e a forma como interpreto e reajo à situação. O impacto depende das interpretações. Perfeito. Se eu quero ver algo, gente, provavelmente eu vou encontrar um jeito de ver aquilo. Se eu quero ver rejeição, abandono, insuficiência, se eu quero me vitimizar, eu vou ver isso na vida. Porque a vida, ela é diversa, ela tem de tudo, né? E aí eu não só vou focar naquilo que é negativo, né? Como eu também ainda vou ficar elaborando e fantasiando com coisas que nem existem, né? Esses dois processos acontecem pra gente ver aquilo que a gente quer ver, né? Aquilo que é distorcido. É difícil, mas vale a pena. Aline, realmente não é fácil, né, gente? O processo precisa de energia, de dedicação. Mas é uma energia que você tá usando pra pessoa que mais importa na sua vida, né? Que é você. E é um processo, assim, é um investimento pessoal, né, gente? Que a gente usa pro resto da nossa vida, o autoconhecimento, né? É uma busca infinita. Sim, principalmente lidar com os pais desafiadores. É difícil mesmo. Aí a Aline colocou aqui. Adianta se você quiser ajudar estando por perto, demonstrando que a pessoa não está sozinha e não tentando fazer as coisas pelo outro. É verdade, a diferença, né, entre salvar e ajudar, né? A gente tem que saber essa diferença entre dar apoio e querer resolver a vida do outro, né? Às vezes, gente, só da gente escutar o que o outro tá falando, isso já é tão amoroso, sabe? Da gente não tá ali querendo resolver o problema, da gente não tá ali querendo desqualificar o sentimento da pessoa pra ela parar de sentir aquilo. Às vezes, só da gente estar ouvindo, isso já é muito poderoso. A escuta afetiva é muito poderosa, né? E é uma expressão de amor. Cada um é responsável pela sua dor, não adianta tentar auxílio do outro. Ah, entendi, uma respondeu da outra, entendi. Veja, a gente é responsável pela nossa dor, né? Ter o auxílio é positivo, o que não dá pra gente projetar a responsabilidade no outro. Achar que o outro tem o poder de nos curar, né? Na verdade, o outro pode estar ali como um guia, como um suporte, gerando novas reflexões, interpretações da vida. Mas esse vai ser um processo ativo, né? A gente vai estar participando desse processo para que essas mudanças aconteçam. Então, gente, é isso. Eu não consigo geralmente responder todos, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês o poder da ressignificação, a importância da gente se envolver com a gente mesmo. Amanhã vai ser uma live também muito legal e amanhã vai ser no quadro, para quem gosta das aulinhas no quadro, né? Não faltem, tá? Que amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre a importância da nossa totalidade. Tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é a nossa totalidade, o quanto que isso é poderoso na nossa vida, a gente se ver enquanto humano inteiro, para que a gente possa então ter escolha e poder nas nossas ações e não viva, né, a destrutividade, tá bom? Que bom, gente, que vocês gostaram. Um beijo no coração de todo mundo. Deu aqui bateria fraca, mas o negócio tava, enfim, tava carregando aqui, deve ter saído. Que horas? 8 horas, tá, gente? Toda segunda e terça tem live, 8 horas da noite. A não ser que aconteça alguma coisa, mas aí eu aviso pra vocês, tá bom? Bom descanso pra vocês também. Espero que vocês façam um exercício e compartilhem depois comigo lá no direct, tá? Se foi legal. E o que eu ia falar mais pra vocês? Não, é isso. Então tá bom, a gente se vê amanhã 8 horas, tá bom? Ah, sim, lembrei o que eu ia falar pra vocês. Essa live eu vou subir pra vocês, provavelmente, amanhã, lá no YouTube, ou quinta. Amanhã ou quinta eu aviso pra vocês lá nos stories, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gente. Bom descanso e até a próxima.